Houston, Texas. A quietude da noite foi quebrada por uma ligação para os serviços de emergência. Uma voz masculina tensa rapidamente informou o despachante que ele havia descoberto o corpo de uma jovem em um apartamento. Não havia pânico em seu tom, mas a tensão era inconfundível. Quem quer que estivesse na linha havia visto algo que nunca esqueceria. O apartamento estava surpreendentemente arrumado. Um leve cheiro de perfume pairava no ar, misturado com o inconfundível traço metálico de sangue. No sofá estava uma mulher de bruços, cercada por uma mancha escura que já havia encharcado o tecido. Uma ferida profunda em seu pescoço não deixava chances de sobrevivência. Quando os primeiros policiais chegaram, a porta não mostrava sinais de arrombamento. E não havia evidências de uma luta. Nada sugeria caos ou espontaneidade. Isso não era um roubo. O perpetrador não deixou vestígios óbvios. Toda a cena indicava que quem quer que tivesse feito isso sabia exatamente como evitar deixar evidências para trás. Um dos policiais se agachou ao lado do corpo, tentando estimar há quanto tempo ela estava lá. Embora o momento exato da morte fosse incerto, uma coisa estava clara. O suspeito havia saído há poucas horas. No entanto, não havia arma, nenhum objeto que pudesse ter sido usado no ataque. A pergunta mais urgente que os investigadores enfrentavam era: quem foi a última pessoa a passar por aquela porta? Shelby Thornburg nasceu em 18 de agosto de 1995 na pequena cidade de Wichita Falls. Sua infância foi tudo menos estável. Seus pais lutavam para proporcionar um lar seguro para ela e sua irmã. Seu pai, Robert Thornburg, estava constantemente entrando e saindo da prisão. Ele tinha um histórico de comportamento criminoso, embora os detalhes de seus crimes permanecessem obscuros. Sua ausência fez pouca diferença na vida das meninas. Ele nunca demonstrou interesse em sua família, mesmo quando não estava atrás das grades. Sua mãe, Leslie Thornburg, era um desafio ainda maior. Ela lutava contra o vício e, à medida que os anos passavam, perdia cada vez mais o controle sobre sua vida. Quando as filhas eram pequenas, ela frequentemente as deixava sozinhas por longas horas. Os vizinhos frequentemente ouviam seus choros, mas não havia um adulto por perto para confortá-las. Elas aprenderam a se virar sozinhas, procurando comida onde podiam, e suas condições de vida estavam longe de serem seguras. Com o tempo, Leslie se tornou incapaz de lidar até mesmo com as responsabilidades parentais mais básicas. As meninas foram deixadas para navegar pela vida por conta própria. Adultos que conheciam a família relataram sua situação às autoridades várias vezes antes que os assistentes sociais finalmente interviessem. Após avaliar sua vida doméstica, eles determinaram que Leslie não era apta para cuidar de suas filhas. As irmãs foram colocadas em lares adotivos. Seu futuro deveria melhorar, mas não foi o que aconteceu. Elas foram transferidas de lar em lar, às vezes juntas, mas frequentemente separadas. A estabilidade permaneceu fora de alcance. Algumas famílias adotivas genuinamente tentavam apoiá-las, mas muitas eram indiferentes. Em pelo menos um lar, elas sofreram maus tratos. Embora os detalhes sobre o que aconteceu nunca tenham sido divulgados publicamente. Apesar de todas as dificuldades, Christina, sendo a irmã mais velha, sempre tentou apoiar Shelby. Ela não podia mudar as decisões tomadas pelos adultos em suas vidas, mas fazia tudo o que podia para proteger sua irmã mais nova do pior. Isso continuou por vários anos, até que seu pai foi libertado da prisão e, inesperadamente, recuperou a custódia. As circunstâncias por trás dessa decisão permanecem obscuras, mas seu retorno não trouxe a estabilidade que as irmãs esperavam. Ele estava longe de ser o tipo de pai de que elas precisavam e sua presença apenas acrescentou às suas lutas. Embora muito sobre esse período de suas vidas permaneça desconhecido, mais tarde ficaria claro que foi mais um capítulo doloroso em sua criação. Quando Christina completou 18 anos, a primeira coisa que ela fez foi acolher Shelby. Ela conseguiu um emprego, alugou um lugar e assumiu o papel de cuidadora. Mas, apesar de seus esforços, Shelby ainda carregava o peso de suas experiências de infância.
Ela lutava para lidar com o passado, mas tinha sua irmã mais velha, a única pessoa em quem sempre podia confiar. Desde jovem, Shelby Thornburg sonhava em se tornar modelo. Ela se imaginava em sessões de fotos, desfilando em passarelas e estampando as páginas de revistas de moda. Essa visão do futuro lhe dava esperança de que poderia escapar das dificuldades de seu passado. No entanto, desafios significativos estavam em seu caminho. Quando adolescente, ela experimentou um rápido ganho de peso, influenciado não apenas pela genética, mas também por suas lutas emocionais. O estresse, a instabilidade e a falta de apoio durante seus primeiros anos levaram a um relacionamento pouco saudável com a comida. Ela frequentemente recorria à comida para conforto, apenas para depois se sentir envergonhada e infeliz com seu corpo. Quando Christina a acolheu, ficou claro que Shelby precisava de ajuda. Ela era insegura sobre sua aparência, evitava câmeras e raramente saía. Seu sonho de se tornar modelo parecia fora de alcance. Vendo o quanto isso a afetava, Christina decidiu intervir. Ela não apenas ofereceu apoio emocional, mas também encontrou um profissional que poderia ajudar Shelby a lidar com suas lutas. A terapia fez diferença. Com o tempo, Shelby começou a mudar sua mentalidade. Ela começou a se concentrar em seu bem-estar, melhorando sua dieta e se tornando mais ativa. As mudanças foram perceptíveis. Ela gradualmente perdeu peso. No entanto, essa transformação trouxe um novo desafio. A rápida perda de peso afetou seu corpo de maneiras que ela não esperava, e ela ainda se sentia insegura. Apesar disso, Shelby se recusou a desistir de seu sonho. A modelagem não era apenas uma fantasia, era um objetivo que ela estava determinada a alcançar. Sua confiança cresceu, mas também a realização de que entrar na indústria seria difícil. Após se formar no ensino médio, ela enfrentou uma grande decisão sobre seu futuro. A faculdade não a interessava. Ela queria trabalhar. Mas em sua pequena cidade natal, as oportunidades eram escassas e as principais agências de modelos estavam baseadas em grandes cidades. Foi então que ela tomou sua decisão. Ela se mudaria para Houston. Christina não tentou dissuadi-la. Ela entendeu que sua irmã estava procurando uma maneira de mudar de vida. Querendo facilitar a transição, ela ajudou Shelby com a mudança e a encontrar um lugar para morar. Shelby partiu com entusiasmo, esperando que novas oportunidades a aguardassem. Mas a realidade acabou sendo muito diferente. Após se mudar para Houston, Shelby rapidamente percebeu que entrar na indústria da moda era muito mais difícil do que ela imaginava. Sem conexões ou experiência, suas inscrições passaram despercebidas pelas agências. O estresse financeiro começou a aumentar. O aluguel precisava ser pago, e suas economias não durariam muito tempo. Foi então que ela conheceu um homem chamado Marcus Johnson. Ele era um empresário bem-sucedido, alguém com dinheiro e influência. Shelby foi apresentada a ele através de conhecidos em comum, e ele rapidamente se ofereceu para ajudar. Ele garantiu que poderia fornecer estabilidade, ajudar com moradia e apoiá-la financeiramente. Para sua família e amigos, Shelby o descreveu como seu namorado. Ela falava sobre ele com carinho, evitando detalhes sobre como eles se conheceram. Mas, na realidade, seu relacionamento tinha pouco a ver com romance. Marcus administrava uma rede de acompanhantes de luxo. Ele prometia a jovens mulheres segurança financeira, apartamentos luxuosos e proteção. Shelby não aceitou sua oferta imediatamente. Ela hesitou. Mas o peso das dificuldades financeiras, seu desejo de independência e a tentação do dinheiro fácil prevaleceram. Em pouco tempo, ela se tornou parte de seu negócio. Graças a Marcos, ela se mudou para um complexo residencial de alto padrão, onde os aluguéis estavam em seu nome. Sua renda cresceu e oportunidades que antes pareciam fora de alcance de repente se tornaram reais. Mas, com o dinheiro, vieram os riscos. Os clientes variavam e nem todos pareciam confiáveis. O perigo poderia estar escondido atrás de qualquer encontro. Shelby começou a se distanciar de Christina, evitando conversas sobre o trabalho e recusando convites para visitas. Christina sentiu que algo estava errado. Suas suspeitas se transformaram em certeza quando percebeu inconsistências nas histórias de Shelby e mudanças em seu comportamento.
Um dia, Cristina perguntou diretamente como sua irmã poderia pagar por um estilo de vida tão caro. Encurralada, Shelby finalmente admitiu no que havia se envolvido. Essa conversa se tornou o primeiro e único conflito sério entre as irmãs. Cristina tentou convencê-la a desistir, a encontrar outro caminho, mas Shelby se recusou a mudar qualquer coisa. Ela acreditava que estava no controle. Mas, na realidade, esse controle havia escapado de suas mãos há muito tempo. A conversa entre as irmãs rapidamente se transformou em uma discussão. Cristina não conseguia acreditar que sua irmã mais nova havia escolhido esse caminho. Ela exigia respostas, tentando convencer Shelby de que isso não era apenas perigoso, mas também estava arruinando sua vida. Mas tudo o que ela ouviu em resposta foi que tudo estava sob controle, que era temporário, que era sua escolha. O dinheiro que antes parecia uma fuga havia se tornado uma armadilha. Shelby havia se acostumado com apartamentos luxuosos, coisas caras e o conforto da segurança financeira. Ela havia visto o quão difícil outras pessoas trabalhavam por muito menos. A ideia de voltar a uma vida de dificuldades financeiras parecia insuportável. O primeiro sinal de alerta real surgiu em 2014. Uma operação policial mirou um dos apartamentos onde Shelby estava trabalhando. Ela foi detida junto com várias outras mulheres. Foi seu primeiro encontro sério com a lei. O medo a dominou enquanto era levada para a delegacia, embora ela tenha conseguido evitar consequências graves. O fato de ter sido presa foi suficiente para abalá-la. Alguns meses depois, aconteceu novamente. A segunda prisão não poderia ser descartada como má sorte. Dessa vez, não era apenas a polícia pressionando-a. A notícia de sua detenção começou a se espalhar. Rumores chegaram a conhecidos e membros da família. Mesmo aqueles que não sabiam de seu trabalho começaram a suspeitar da verdade. Mais uma vez, Cristina interveio. Ela implorou para que Shelby desistisse, deixasse tudo para trás e começasse de novo. Ela ofereceu um lugar para ficar, ajuda financeira e assistência para encontrar um novo emprego, mas Shelby estava com muito medo de dar esse passo. Ela sabia que deixar esse negócio não era simples. Ao longo dos anos, ela havia visto o que acontecia com aqueles que tentavam. E, mesmo que conseguisse sair, o que faria? Para onde iria? Ela não conseguia imaginar uma vida sem o dinheiro a que se acostumara. Toda vez que Cristina tocava no assunto, Shelby prometia pensar a respeito. Mas, no fundo, ela sentia que não havia saída. Ou, pelo menos, não uma que ela pudesse ver. O dia 4 de novembro de 2015 começou como qualquer outro para Shelby. Ela estava em seu apartamento em um complexo de luxo em Houston, esperando por um encontro marcado. A noite parecia rotineira. Um cliente havia entrado em contato com antecedência, marcando uma visita. Encontros como esse faziam parte de seu trabalho, e ela estava acostumada com o processo. À medida que a noite se aproximava, ela recebeu uma mensagem confirmando o compromisso. O homem, que se apresentou como um cliente em potencial, informou que chegaria em 20 minutos. Tudo seguia o padrão habitual. Shelby respondeu rapidamente, informando que o esperava. Às 8h30 da noite, câmeras de segurança gravaram o homem entrando no prédio. Seu comportamento era calmo, mas algo sobre ele era incomum. Ele mantinha a cabeça baixa, deliberadamente evitando as câmeras. Antes de subir, ele sentou no saguão por um momento, como se estivesse esperando o momento certo. Então, ele pegou o elevador e desapareceu atrás das portas do andar onde ficava o apartamento de Shelby. Às 8h40 da noite, Shelby enviou uma mensagem para Marcos, informando que o cliente havia chegado e que tudo estava indo conforme o planejado. Era um procedimento padrão. Ela sempre confirmava que o encontro havia começado e que não havia problemas. Satisfeito com a atualização, Marcos deixou a área. Depois disso, todo o contato com Shelby cessou. Seu telefone ficou em silêncio. Ligações de Marcos não foram atendidas. Minutos se passaram. Depois horas. Mas não houve resposta. Às 8h57 da noite, imagens de vigilância capturaram o mesmo homem deixando o prédio. Seu ritmo permanecia constante, sem pressa.
Suas mãos estavam nos bolsos, a mão esquerda escondida, possivelmente ocultando algo. Uma arma, uma lesão, seja o que fosse, ele a mantinha escondida enquanto caminhava para a noite. Suas roupas eram exatamente as mesmas de quando ele entrou. Não havia sinais visíveis de sangue, sujeira ou qualquer evidência de uma luta. Ele não olhava ao redor, não verificava seus arredores. Saindo do prédio, ele desapareceu na noite e nunca mais foi visto. Enquanto isso, Marcus continuou tentando entrar em contato com Shelby. Às 9h30 da noite, sem resposta. Sua preocupação se transformou em alarme. Ele conhecia seus hábitos e sabia que, se ela não estava respondendo, algo estava errado. Às 9h50 da noite, ele decidiu ir até seu apartamento. Ele tinha uma chave, já que cuidava de certas questões logísticas. Quando chegou à porta, ele bateu. Nenhuma resposta. O apartamento estava em silêncio. Usando sua chave, ele entrou. A primeira coisa que ele notou foi o silêncio esmagador. As luzes estavam acesas, mas o espaço parecia vazio. Então, ao entrar na sala de estar, ele congelou. No sofá estava Shelby. O tecido embaixo dela estava manchado de escuro. Suas roupas haviam sido cuidadosamente colocadas de lado. Ela estava de bruços. Uma ferida profunda em seu pescoço deixava claro que ela havia partido. Marcos não hesitou. Ele pegou o telefone e chamou a polícia. Sua voz estava tensa, mas controlada. Ele deu o endereço exato e relatou o que havia encontrado. Em minutos, os policiais chegaram ao local. Ao inspecionarem o apartamento, eles imediatamente notaram os detalhes incomuns. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma luta. Tudo sugeria que o suspeito havia entrado e saído sem deixar vestígios. Os investigadores também notaram que não havia arma à vista. Nenhuma impressão digital pertencente a um indivíduo desconhecido. O legista determinou posteriormente que o momento da morte foi aproximadamente 1 hora antes da chegada da polícia, coincidindo com o momento em que o homem não identificado foi visto deixando o prédio. Havia mais perguntas do que respostas. Quem era ele? Qual era seu motivo? E como ele conseguiu deixar tão poucos vestígios? A investigação havia apenas começado. Marcos foi imediatamente considerado uma pessoa de interesse. Ele foi quem encontrou o corpo, tinha acesso ao apartamento e conhecia a agenda de Shelby. Os policiais examinaram suas roupas em busca de vestígios de evidências e revisaram seus registros telefônicos, confirmando que ele realmente havia tentado entrar em contato com Shelby na hora que antecedeu a descoberta. Ele cooperou plenamente, entregando suas mensagens com ela. A última que ela enviou, às 8h40 da noite, confirmava que o encontro estava indo conforme o planejado. Os detetives verificaram seu álibi. Ele estava em outro lugar na hora do crime. E as imagens de segurança confirmaram isso. Ele foi liberado, mas permaneceu sob observação. À medida que o caso progredia, os investigadores voltaram sua atenção para as imagens de vigilância do prédio. Uma pessoa imediatamente se destacou: o homem que apareceu às 8h34 da noite. Ele entrou no saguão sem fazer contato visual com ninguém. Sentou-se na área de espera por um momento e depois pegou o elevador para o andar de Shelby. Às 8h57 da noite, exatamente 23 minutos depois, ele saiu do prédio. Enquanto os detetives examinavam de perto as imagens, eles notaram algo estranho. Suas roupas estavam inalteradas. Seus movimentos eram estáveis, deliberados, mas suas mãos permaneciam nos bolsos, e a mão esquerda nunca saía de lá. As imagens de vigilância não forneciam uma visão clara de seu rosto. Ele deliberadamente mantinha a cabeça baixa e usava óculos escuros, apesar de o sol já ter se posto horas antes. Os detetives se perguntaram se ele estava simplesmente confiante de que as câmeras não capturariam seus traços ou se já sabia que deixar evidências para trás não seria um problema,
mesmo que alguém o identificasse posteriormente. O apartamento de Shelby estava surpreendentemente limpo em termos de evidências. Mesmo os crimes mais meticulosamente planejados geralmente deixam vestígios microscópicos, impressões digitais, células da pele, cabelos, mas aqui não havia nada. O único fragmento biológico encontrado pelos especialistas forenses era pequeno demais para uma análise completa. Isso sugeria uma de duas coisas. Ou o suspeito usava luvas, ou ele havia cuidadosamente limpado tudo depois, garantindo que nenhum traço fosse deixado para trás. Nenhuma impressão digital, nenhum DNA, nem mesmo uma única pegada. Tudo apontava para uma abordagem metódica e calculada. A investigação atingiu um beco sem saída. O único fato que os investigadores puderam confirmar foi que a última pessoa a entrar no apartamento de Shelby foi a mesma que saiu, mas sua identidade permaneceu um mistério. Rastrear os registros telefônicos tornou-se um dos principais focos do caso. Quando os investigadores analisaram os dados, eles rapidamente descobriram que o número usado para enviar a última mensagem a Shelby não pertencia a um indivíduo real registrado. Era um telefone pré-pago, comprado anonimamente e impossível de rastrear. Isso só poderia significar uma coisa: o dono não tinha intenção de deixar uma pegada digital. Qualquer tentativa de rastrear chamadas ou vincular o telefone a outro dispositivo não levou a lugar nenhum. Após o crime, o número nunca foi usado novamente e o chip SIM provavelmente foi destruído. Esse nível de precaução indicava que o suspeito havia planejado com antecedência, mapeando cuidadosamente cada movimento para evitar detecção. Mas os detetives não pararam por aí. Eles cavaram mais fundo e revisaram o histórico de mensagens do telefone. Foi então que descobriram algo profundamente perturbador. Nas 2 semanas que antecederam o crime, o mesmo número havia enviado mensagens para pelo menos 10 outras mulheres listadas em um site de serviços de acompanhantes. Essas mulheres não foram escolhidas aleatoriamente. Todas tinham uma semelhança impressionante com Shelby. Faixa etária semelhante, cabelos loiros, um tipo específico de corpo. O suspeito estava mirando indivíduos que se encaixavam em um perfil específico. A polícia começou a entrar em contato com essas mulheres para determinar se alguma delas havia se encontrado com essa pessoa. A maioria não se lembrava dos detalhes ou havia ignorado as mensagens, mas algumas lembravam de receber textos daquele número e tinham insights assustadores sobre o comportamento do remetente. Uma mulher relatou que o homem insistia em se encontrar em um apartamento particular, em vez de um hotel. Outra notou que ele se recusava a atender ligações e só se comunicava por mensagens de texto. Uma terceira mulher disse que achava estranho que ele nunca discutisse pagamento. Ele só queria marcar um encontro, como se o aspecto financeiro não importasse para ele. Todos esses detalhes formavam uma única imagem. Essa pessoa estava procurando um tipo específico de mulher, entrando em contato com dezenas delas, mas, no final, escolhendo apenas uma. Isso significava que a morte de Shelby não foi aleatória. Ela havia sido observada, seguida e deliberadamente selecionada. Os investigadores começaram a se perguntar: isso poderia ter sido seu primeiro crime? Se ele havia planejado com tanto cuidado, isso sugeria experiência ou, pelo menos, uma pesquisa extensa sobre como evitar a captura. Os detetives começaram a revisar outros casos de pessoas desaparecidas e crimes não resolvidos na área, mas não encontraram correspondências claras. No entanto, isso não significava que eles não existissem. Talvez suas vítimas anteriores não se encaixassem no mesmo perfil, ou talvez ele estivesse operando em cidades diferentes. Esse homem era como um fantasma. Ele chegava, tirava uma vida e desaparecia, deixando para trás apenas uma pista: sua fixação por um tipo específico de mulher. Mais uma vez, o caso atingiu um beco sem saída. Mas então os investigadores desenvolveram uma nova teoria. E se esse crime não fosse apenas um ato aleatório de violência, mas uma eliminação direcionada de uma testemunha? Shelby
trabalhava em uma indústria ligada a atividades ilegais. Era possível que ela tivesse informações que poderiam ser prejudiciais para alguém em seu círculo. Christina, sua irmã, estava convencida de que Shelby queria deixar o negócio e começar de novo. Mas, nesse mundo, sair muitas vezes vinha com consequências. Se Shelby estava planejando cortar os laços, ela poderia ter sido vista como um risco. Em situações como essa, táticas de pressão são frequentemente usadas. Ameaças, chantagem e, se isso não funcionar, medidas mais drásticas. Christina acreditava que sua irmã foi eliminada por exatamente essa razão. Ela afirmou que um mês antes da morte de Shelby, ela havia falado sobre sair, até mesmo fazendo planos para se mudar. Havia também a possibilidade de que ela estivesse cooperando com a lei, ou pelo menos havia insinuado para alguém que sabia de algo valioso. O fato de o suspeito não ter levado nada de valor e de não haver sinais de luta apenas reforçou essas suspeitas. Se isso tivesse sido um ato aleatório, a cena teria parecido diferente. Mas aqui tudo era metódico, preciso e frio, sugerindo o trabalho de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Ambas as teorias eram plausíveis, mas não havia evidências suficientes para provar nenhuma delas. A investigação continuou, mas sem pistas concretas, avançar tornou-se cada vez mais difícil. O caso da morte de Shelby Thornberg permaneceu sem solução. Meses se passaram, depois anos, e ainda assim a polícia nunca conseguiu identificar o suspeito. As imagens de vigilância capturaram um homem que provavelmente foi a última pessoa a vê-la viva, mas seu rosto nunca foi claramente reconhecido. Se o suspeito fosse um criminoso reincidente, isso significava que ele ainda poderia estar por aí, procurando novas vítimas. Os investigadores revisaram casos semelhantes, mas não encontraram correspondências diretas. Era possível que ele tivesse mudado de localização, alterado seus métodos ou até mesmo parado completamente. Mas se ele ainda estivesse ativo, isso representava um risco sério para outras mulheres que se encaixassem em seu padrão. Por outro lado, se isso tivesse sido um crime direcionado, então quem quer que o tenha orquestrado conseguiu permanecer nas sombras. Nem a polícia, nem a família de Shelby tinham um suspeito claro. E aqueles que poderiam saber algo escolheram permanecer em silêncio. Nesse caso, sua morte não havia sido aleatória. Tudo havia sido cuidadosamente planejado. Christina nunca parou de lutar por justiça. Ela repetidamente entrou em contato com a polícia, pressionou por mais investigações e propôs novas teorias. Mas sem evidências físicas, testemunhas dispostas a se manifestar ou cooperação dos antigos associados de Shelby, o caso permaneceu estagnado. Oficialmente, ainda era considerado uma investigação em aberto, mas na realidade havia esfriado. Sua família ficou esperando por respostas. Mas, a cada ano que passava, a esperança de obtê-las diminuía.